Olá, senhores alunos. Nesse momento, nós começamos uma série de aulas para nós explicarmos o que são os polinômios dentro da nossa matemática. Para isso, eu começaria dizendo a vocês qual que é a definição de polinômios. Mas melhor do que dar a definição, seria melhor eu começar a dar exemplos daquilo que é um polinômio e daquilo que não é polinômio. Por exemplo, essa expressão aqui, q de x igual a 7x ao quadrado mais 2x menos 6, isso aqui é um polinômio porque é uma soma de potências de x, onde os expoentes desse x são números inteiros e positivos. E dado que o maior expoente de x é igual a 2, eu vou dizer que esse polinômio citado, ele é um polinômio de grau 2. Assim também, vou dizer que esse polinômio menos 4x elevado ao cubo mais 5x menos 7, ele é um polinômio porque ele é uma soma de potência de x, onde os expoentes de x são números inteiros e positivos, e dado que nesse caso o maior expoente de x é 3, eu vou dizer a vocês que este é um polinômio de grau 3. Mas também não se assuste se escreverem s de x igual a 5. Se tiver somente esse 5, desde que esse número não seja igual a 0, você vai dizer que esse também é um polinômio, só que é um polinômio de grau 0. Agora, se no lugar desse 5 você trocar pelo 0, isso aqui também é um polinômio, só que recebe um nome especial chamado de polinômio identicamente nulo. Agora que eu já dei vários exemplos a respeito daquilo que são polinômios, deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos que não são polinômios. Isso aqui, por exemplo, ele não é polinômio, porque aqui nós temos x elevado a um expoente inteiro, mas negativo. E esse outro exemplo aqui também não é polinômio, porque ele está, esse x, elevado ao expoente que nem inteiro ele é, está elevado a meio. Então isso não é exemplo da parte de polinômios. Pronto. Agora que você já sabe reconhecer um polinômio e sabe também identificar o grau desse polinômio, pode ser que alguém chegue e pergunte assim a vocês: qual é o valor de m que torna esse polinômio aqui um polinômio de terceiro grau? Ora, para esse polinômio aqui ser de terceiro grau, esse x à terceira, ele tem que, obrigatoriamente, ele tem que existir. E o que é que vai garantir o x à terceira existir? Para que o x à terceira exista, é necessário que esse m menos 4 seja obrigatoriamente diferente de 0. Se ele for diferente de 0, vai existir o termo x à terceira, e isso então será um polinômio de terceiro grau. Ou seja, passando menos 4 para cá, basta que o m seja diferente de 4 para que esse polinômio citado seja um polinômio de terceiro grau. Agora, o que ele pode é fazer uma segunda pergunta e perguntando assim a você: e o que é necessário acontecer para os valores de m para que esse polinômio seja de segundo grau? Ora, se eu quero que esse polinômio aqui seja do segundo grau, o que deve acontecer é o seguinte: em primeiro lugar, o x à terceira tem que desaparecer. E o x ao quadrado não pode desaparecer. Então, eu vou ter agora que fazer duas exigências. Primeiro, eu vou ter que fazer com que esse m ao quadrado menos 16, que antecede o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de 0, porque o x ao quadrado tem que existir. E, ao mesmo tempo, esse m menos 4, que é o coeficiente de x ao cubo, tem que ser igual a 0, porque o x ao cubo tem que desaparecer, porque eu quero que ele seja um polinômio de segundo grau. E essas duas linhas aqui, elas têm que ser obedecidas simultaneamente. Por isso que eu já coloquei aqui umas chaves para dizer que eu estou resolvendo um sistema e o sistema exige que as duas condições sejam obedecidas simultaneamente. Se você passar o 4 para o lado de lá, vai ficar que o m, em primeiro lugar, tem que ser igual a 4 de acordo com a primeira linha. E de acordo com essa segunda linha, se você pegar o menos 16 e passar para o lado de lá, vai ficar m ao quadrado diferente de 16, ou seja, o m tem que ser diferente de mais ou menos 4. Mas eu acabei de falar para vocês que as duas linhas, elas deveriam ter
uma obediência simultânea. Só que acontece o seguinte, não tem jeito de obedecer a primeira linha, que exige que o m seja igual a 4, e a segunda linha, que diz que o m não pode ser igual a 4. Então, para que seja do segundo grau, o m teria que ser igual a 4, mas ao mesmo tempo, o m não pode ser igual a 4. Então, nesse caso aqui, desse exercício, não há condição nenhuma para que esse polinômio seja de segundo grau. Pronto. É assim, então, que você vai trabalhar dentro desse nosso início, dos conceitos iniciais, desse nosso início de estudo da parte de polinômios. Mas outra coisa também que eu gostaria de perguntar a vocês, é que eu queria que você soubesse o que é que tem que acontecer para que dois polinômios sejam iguais. Para que o polinômio p de x seja idêntico a q de x, eu vou, em primeiro lugar, escrever o primeiro polinômio p de x e vou escrever abaixo dele o polinômio q de x e vou comparar o polinômio p de x com o q de x. Para isso, sabe que providência eu tomei? Eu coloquei uma coluna só de elementos x ao cubo, uma outra coluna só de x ao quadrado, outra de x e outra sem x. Para que eles sejam idênticos, há necessidade que todos esses elementos, todos esses coeficientes sejam iguais. Ou seja, esse A deve ser igual a 0. Esse B tem que ser igual a 5. Esse C tem que ser igual a menos 3. E esse D tem que ser igual a 4. Simples assim. Isso é o que tem que acontecer para que esses dois polinômios sejam idênticos. E o que esse examinador está querendo é saber quanto é que dá a soma de A mais B mais C mais D. Então, se eu somar A mais B mais C mais D, eu vou encontrar a resposta que eu deveria dar para esse examinador, que é a resposta igual a 6. Pronto. Agora, ainda dá tempo dessa nossa primeira aula explicar a vocês quais são as operações que a gente pode fazer com polinômios. Repare então os próximos exercícios, onde a gente vai mostrar a vocês as operações entre polinômios. A primeira operação de polinômios que eu queria mostrar para vocês é a respeito da soma de polinômios de grau diferentes. Por exemplo, chega alguém e diz assim para você: eu queria que você somasse esse polinômio p de x e que somasse com esse polinômio q de x. Quando ele pedir para você somar polinômios, de novo, tome cuidado. Uma coluna só de x à quarta, outra de x à terceira, ou de x ao quadrado, de x e sem x. E agora, já que ele está pedindo para você fazer a soma, faça uma soma dos termos semelhantes. 12x à quarta com 0 vai dar 12x à quarta. Menos 2 com mais 4 dá mais 2x à terceira. 5 com 7 são 12x ao quadrado. 1 com 2 dá 3x. E 1 com menos 6 vai dar menos 5. Reparar que nesse caso, esse polinômio de cima, ele é um polinômio de quarto grau. Esse polinômio que eu somei é um polinômio de terceiro grau. E ao somar um polinômio de quarto com um de terceiro grau, a resposta deu um polinômio de quarto grau. O que eu queria, mais do que você saber somar dois polinômios, é que você soubesse que quando você soma polinômios de graus diferentes, o resultado vai ser um polinômio que é exatamente daquele do maior grau dos elementos que foram somados. Eu somei um polinômio de quarto e de terceiro, a resposta vai ser de quarto grau. Mas aí vem a outra pergunta. E o que vai acontecer se você somar dois polinômios de mesmo grau? Por exemplo, chega alguém e diz o seguinte: está vendo esse polinômio p de x é do terceiro grau e esse polinômio q de x também é do terceiro grau. Você poderia somar? Sim. Para você somar dois polinômios, imagine que você tem uma coluna só de x à terceira, só de x ao quadrado, só de x e sem x. E aí você vai somar 4x ao cubo mais 2x ao cubo, 6x ao cubo. 7x ao quadrado mais 0, 7x ao quadrado. 2x mais x dá 3x, menos 6, menos 6. Pronto. O que eu queria que você reparasse, que nesse caso era um polinômio de terceiro grau, que eu somei com um polinômio de terceiro grau, e a resposta deu um polinômio de terceiro grau. Só que, cuidado para você não ser rápido na resposta e errar. A soma de dois polinômios de mesmo grau significa que o resultado vai ser o mesmo grau daqueles que foram somados?
Nem sempre. Sabe por quê? Porque, se você pensar bem, num exemplo aqui, se o polinômio q de x for esse, ao somar, repare uma coisa, 4x ao cubo menos 4x ao cubo dá zero. Aí vai ficar 7x ao quadrado, aqui vai ficar 3x e aqui vai ficar menos 6. Então, repare que nesse caso em especial, eu estou aqui com um polinômio de terceiro grau, somei a um outro polinômio de terceiro grau, só que a resposta não deu de terceiro grau, a resposta deu de segundo grau. Então, agora você pode dar a resposta com segurança. Quando você adicionar dois polinômios de mesmo grau, a resposta pode ser de mesmo grau, mas pode ser também que o grau seja menor do que os graus dos polinômios que foram somados. Isso você tem que saber na parte de adição de polinômios. E como é que fica uma multiplicação de polinômios? Se alguém chegar para você e pedir para você multiplicar o polinômio p de x com o polinômio q de x, o que você vai fazer? Você vai imaginar aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, você vai pegar cada elemento daqui de baixo e vai multiplicar com todos os termos ali de cima. Repare, olha o que eu vou fazer. 7x ao quadrado multiplicado com 2x à terceira, 7 vezes 2, 14, x ao quadrado com x à terceira, x à quinta. Aqui, ó, 7x ao quadrado multiplicado com 5x ao quadrado. 7 vezes 5, 35, x ao quadrado com x ao quadrado, x à quarta. Então vai ficar 35x à quarta. 7x ao quadrado multiplicado por menos 1 vai dar menos 7x ao quadrado. Repare que eu já deixei aqui um espaço, porque eu estou percebendo que de x à quarta eu pulei o x à terceira até chegar no x ao quadrado. Eu vou deixar aqui essa coluna reservada para termos em x elevado ao cubo. Só que eu só multipliquei até agora o 7x ao quadrado. E eu disse a vocês, tem que multiplicar todo mundo. Então vamos continuar. Menos 2x multiplicado com mais 2x ao cubo, menos 2 vezes 2, menos 4. X vezes x à terceira, x à quarta. Então, menos 4x à quarta. Menos 2x multiplicado com 5x ao quadrado, menos 2 vezes 5, menos 10. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Então, lá, menos 10x elevado ao cubo. E menos 2x vezes menos 1 dá mais 2x. Então, escrevo aqui. Reparar que eu escrevo aqui, porque aqui é x e aqui é a coluna do x ao quadrado. Então, eu deixei livre aqui, porque nesse caso não tem o x ao quadrado. Só falta agora você multiplicar todo mundo por menos 6. Menos 6 vezes 2x ao cubo, menos 12x ao cubo. Escreva aqui que é a coluna do x ao cubo. Menos 6 vezes 5x ao quadrado vai ficar menos 30x ao quadrado. Escrevo da coluna do x ao quadrado. E menos 6 vezes menos 1 mais 6, escrevo aqui que é a coluna aonde estão os elementos sem o x. Agora, vamos somar todas essas três linhas. Se eu somar essas três linhas, vai ficar 14x à quinta, 35 menos 4 vai dar 31x à quarta, menos 10 com menos 12 vai ficar menos 22, menos 7 com menos 30 vai dar menos 37, mais 2x mais 6. Pronto. Outra coisa também que eu queria que você verificasse, que esse primeiro polinômio é um polinômio de grau 3, esse segundo polinômio é um polinômio de grau 2 e a resposta é um polinômio de quinto grau. Ou seja, quando você fizer o produto de dois polinômios, o resultado vai ser a soma dos graus. O resultado vai ser um polinômio cujo grau é a soma dos dois graus daqueles polinômios que estão multiplicando. Pronto, esse daqui é o resultado da parte do produto. A última coisa que falta para nós encerrarmos essa nossa aula de hoje, já vimos adição, produto, falta agora a gente ver divisão. Chega alguém e diz o seguinte: eu quero agora que você divida o polinômio 12x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 2x menos 6 e eu quero que você divida por 4x ao quadrado mais x. O que você vai fazer é uma série de repetições baseada exatamente no mesmo raciocínio. Que raciocínio é esse? Eu quero que você me diga quem é que multiplicado por 4x ao quadrado
vai dar exatamente 12x ao cubo. Eu quero alguém que multiplicado com 4x ao quadrado dê exatamente 12x elevado ao cubo. A resposta é 3x. 3x multiplicado por 4x ao quadrado vai dar 12x a terceiro. Só que olha o que eu escrevi aqui, eu vou trocar o sinal. 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado. Olha que eu escrevi aqui, sempre eu tenho que trocar o sinal. 3x vezes x, 3x ao quadrado, vindo para cá, menos 3x ao quadrado. Mas por que eu fiz isso? É que, na realidade, a hora que eu for somar, esse primeiro termo e esse primeiro termo tem que desaparecer. Aí, eu vou fazer a conta. 7x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, 4x ao quadrado, 2x e aqui o menos 6. Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou perguntar a vocês, quem é que multiplicado por 4x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado? Essa pergunta ficou fácil de ser respondida. 1 vezes 4x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Só que a hora que escreve aqui, escreva com sinal trocado. 1 vezes x, x. Vindo para cá, troca o sinal. Então escreva menos x. E agora, vamos somar. E a intenção é cancelar esse primeiro elemento. Pronto. E agora aqui que ficou? 2x menos x vai ficar x. E aqui, menos 6, menos 6. Parou. Por que que parou? Parou porque o grau desse resto aqui ficou menor do grau desse dividendo. Então, nesse caso, vamos parar. E a última coisa que eu queria que você soubesse, que nós estamos dividindo um polinômio de terceiro grau com um polinômio de segundo grau. E sabe a resposta? A resposta vai ser um polinômio de primeiro grau. Ou seja, quando você divide polinômios de terceiro com de segundo grau, o resultado vai ser a diferença entre os graus. Se aqui é 3, se isso aqui é 2, diferença de 3 para 2 dá o primeiro. Pronto. Isso é o que a gente chama de divisão da parte de polinômios. Mas esse é o primeiro contato nosso com a parte de polinômios. Tem muitas coisas a mais ainda que eu gostaria de explicar para vocês e espero realmente explicar num próximo encontro que a gente possa ter para falar mais coisas a respeito de polinômios. Está aqui então um convite para que a gente se encontre em outra oportunidade. Até mais, senhores.